Oi pessoal, bem-vindos a esta live de hoje. Hoje nós vamos trabalhar uma coisa muito importante como sempre, tá? Se vocês entrarem, tá lá passando um montão de anúncio no Facebook, qualquer uma das mídias, né? E ficarem num lugar mais do que 5 segundos e é um curso de inglês, aparece um montão de propaganda, os algoritmos lá de publicidade da mídia, no Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, aparece um montão de curso de inglês, certo? E eu quero falar que tem um tipo assim que fala assim, os erros na hora de falar inglês. Então, como é que você fala quando a pessoa pergunta como é que você tá? How are you? Né? Aí você fala, I'm very well. Seria? Não, isso não é o que os nativos falam. Vocês já viram isso? Se não viram, é porque não clicaram no Saiba Mais lá de algum curso. Senão aparecem muitos desses. O nativo fala não sei que jeito, fala I'm fine, né? E não very well, thank you. Coisas assim, os nativos falam assim, corrige, tem uma lista em geral, né? O que não se deve falar e o que se fala, os dois estão certos. E já é bobagem, tá? E já é bobagem mesmo, não precisa. É outro erro. O erro que acontece é outro. É um erro muito mais grave e que é cometido há dezenas e dezenas, há muitos e muitos anos, por todo mundo, que é o foco nas palavras. Colocar o foco do curso inteiro, de toda a tua iniciativa, nas palavras que estão escritas, porque palavra é só escrita. Isso que eu estou falando agora, isso daqui que eu estou fazendo agora, não é palavra que eu estou usando. Assim como aqui, para eu segurar esse negócio aqui, não é células que eu estou usando. É minha mão inteira, sei lá o que é, tanto faz. É outra coisa, é uma coisa orgânica, muito maior e muito mais desconhecida, muito menos fácil de falar assim, é palavra que você quer, porque pega livro, né? Pega da escrita. Alunos, médicos e professores fazem foco nas palavras, mesmo nos cursos online, tá? E as palavras são escritas, elas não são faladas, nós não usamos palavra para falar. Parece que a gente precisa saber as palavras que nós estamos usando, é a mesma coisa que saber que células eu estou usando para coçar a cara. Não precisa saber. Estou usando a unha? Claro que eu vou usar a unha, é o que mais coça, mas resolve o problema. Se tiver uma picada aí, sei lá. O fato é que nós não usamos palavras para aprender a falar. Isso é muito depois, quando a gente aprende a escrever, aprende a ler. Não tem nada a ver aprender um idioma, que seja um idioma novo, por palavras. Mas de vocabulário, não sei o quê. Não interessa. Você não vai saber o significado do vocabulário se vier uma palavra só. Uma palavra só não quer dizer nada. É um pedaço de uma fala. Há unidades. Nós temos uma unidade que dá para trabalhar ela. Mas não é a palavra. Assim como não é a sílaba, não é a letra. É o quê? É a frase. Já vamos explicar isso um pouquinho, tá? O fato é que esse foco nas palavras é que é o grande erro. É o erro fatal. Como olhar se vem carro depois que atravessou a rua. É fatal. Para o aprendizado, para a aquisição, aliás, eu não falo em aprendizado, né? A aquisição. E pode trabalhar com palavras? Pode. E para trabalhar com palavras, você tem que fazer uma realfabetização. Realfabetizar-se em inglês. Que aquelas mesmas letras são as mesmas que nós usamos. E muitas palavras se escrevem igual também. Absoluto. É a mesma coisa em inglês, só que é absolute. Aí você vai falar absolute, não vai dar. Absolute. Absolute. É outro som. Absoluto. Absolute. É bem diferente? Não é bem diferente, é outra coisa. É outro código sonoro. Mas quer dizer a mesma coisa? Tanto faz. Porque os significados vêm depois, naturalmente, conforme os sons são os sons do idioma que você quer adquirir. A hora que eu falei, os significados vêm depois naturalmente. Então esta live de hoje, dia 17, foi passada de ontem, por um probleminha técnico, para variar. Nós passamos para hoje, sexta, dia 17, tá bom? Mas não é sempre na quinta, às 21h30, esse é o horário, tá bom? Então palavras, não. Não é o foco em palavras, dá para usar sim, mas dá para usar que nem você usa um caranguejo. Você vai fazer com o caranguejo que você pegou? Vai
Cozinhar para comer? Tá. Então tem que saber o que está fazendo. Pode ser até dolorido, né? Se você não souber. No caso de um caranguejo que tem aquela garrinha, né, que pega o dedo. Ok, então palavras não é o foco. Qual que é o foco, então? O foco é um troço que nós chamamos de matrizes do idioma. Eu botei o fluentes aí de bobeira, porque é claro que são fluentes. É como a água que eu estou tomando. Tem que ser fluida, fluente. Né? Essa é a natureza do som dessas matrizes. São matrizes sonoras, hein? Não são matrizes escritas. São matrizes sonoras. Podem até você usar uma matriz escrita, mas você tem que transportar ela para a sua naturalidade, para a sua origem. Qual é a origem do que está escrito? A voz de alguém que escreveu depois, o que falaria. É muito legal o texto, muito legal, mas tem que tomar cuidado com o caranguejo, que é gostoso de comer, eu gosto. Mas tem que tomar cuidado, né, se eu for preparar ele para comer. As palavras também tem que, não é tomar cuidado, ai coitado, não, tem que tomar cuidado para não errar e botar o foco na palavra e noutra palavra e querer achar que vai montar um montão de palavras e depois vai sair falando. Não vai, não é o que acontece, tá bom? É diferente a coisa. Então, matrizes fluentes do idioma, já vou falar nelas, é muito importante isso, tá? Finalmente, por que isso tudo? Porque o falar não é um ato fisiológico, mental, que vem da escrita, das teorias. Não, é um ato físico. 7,5 bilhões de pessoas fazem, parou de ser mental. E quando que fazem? Quando tem de 1 ano e meio até 3 anos de idade. Não pensa nada nessa época. Não tem associação de raciocínios para criar um pensamento, né? De 1 ano e meio até 3 anos de idade, que é a época que a gente adquire o idioma nativo nosso. Para adquirir um outro idioma não tem muita diferença, quase nada. Tem vantagens, porque vocês já sabem ler, mas tem que estar alfabetizado, tá bom? Apareceu a biolinguística, que era o que eu queria falar para vocês, a biolinguística, um reconhecimento finalmente, isso há relativamente pouco tempo, desde 97 mais ou menos, começaram a se publicar algumas coisas pelos grandes teóricos da linguagem, os linguistas, né? Começaram a falar numa biologia da linguagem, tá? Então apareceu a biolinguística, biolinguistics, né? Biolinguistics, the biology of language. É isso que eu estou falando desde antes de 97, desde 94, tá? Eu venho falando isso e venho construindo o que mais? Tem muita teoria sobre biolinguística, muita, tá? Mas infelizmente é isso mesmo. É muito mais teórico hoje em dia, porque ainda não tem aplicação prática. A única aplicação prática que tem, que não é tão conhecida, é a da TSO, the Speaking Organ, que é a primeira aplicação no mundo prática para uma finalidade que é o quê? Aprender a falar. Que é a única observação que tem, não é um jeito, um método, uma... Não, é como a gente aprende a falar. O nosso próprio idioma claro, é a mesma coisa. Não dá para reinventar a roda. Não vamos pegar a linguagem, que é uma coisa relativamente complexa, mas é difícil de abordar. Primeiro que a gente faz desde pequenininho e nunca soube como. E segundo, principalmente, porque é uma fisiologia, uma biologia. Analisar a biologia não é que nem analisar um automóvel, um computador que é mecânico, né, digamos. A biologia ela é viva, ela vai se transformando, ela é infinita, infinitesimal, você vai ter que analisar células, átomos vivos que se reproduzem. Essa é a biologia. E a linguagem é parte da biologia nossa, né? Produzida pelas nossas cordas vocais, a nossa voz, e que se transforma em significados. É uma grande discussão filosófica, mas certamente não é baseada em palavras e na escrita, porque isso daí é da escrita, é uma sacada ótima, tão generosa essa biologia que permitiu que o ser humano tivesse intuição para escrever o que se fala, escrever os sons e levando os significados também, é perfeito, ótimo, cheio de escrito. Mas isso, se você for usar para aprender a falar, você tem que saber o som daquele texto. Em outras palavras, você tem que ser alfabetizado para aquele texto. Ou seja, saber o som do que está escrito. Ser alfabetizado é isso, não é nem saber o significado. É saber que você sabe dizer aquele som. E se você ouvir um som, você consegue escrever ele mesmo sabendo o que ele quer dizer, né? Euclidesiano. É o nome de uma pessoa, euclidesiano. Se é alfabetizado, você consegue escrever.
Se você lê a palavra euclidesiano, que é um nome muito estranho, comprido, tudo bem, mas euclidesiano. Como é que chama o seu namorado, minha filha? Tá aqui, pai, eu vou até escrever para você. Euclidesiano? Pô, tem apelido isso aqui? Cli, sei lá, né? Mas você sabe ler aquilo. Você não entende, não conhece a pessoa, mas você sabe que o nome dele soa assim. Isso é estar alfabetizado. Aqui apareceu, em 97 mais ou menos, apareceu The Language Instinct, do pensador, linguista e psicólogo Steven Pinker. Steven Pinker escreveu que a linguagem é um instinto, ele fala da Language Instinct, né, com alguns erros, erro mesmo. Não porque eu acho que é erro mesmo. Por exemplo, a origem do instinto da fala é a voz. E tem um bicho aí que não fala, que é a serpente, né? O resto tudo fala, do que ele pôs, por acaso, né? Ainda não entraram dentro do assunto da voz vocal, da voz humana, né? De uso para a linguagem. O instinto da linguagem. Instinto é uma coisa que a maneira como as pessoas, the way people, or animals naturally react, ou animais naturalmente reagem, or behave, ou se portam, without having to think or learn about it. Né? Vamos falar em português, sem ter que pensar ou aprender a respeito disso. Sem ter que pensar, without having to think. Ou aprender a respeito, or learn about. É disso que você... Não se trata de aprender inglês. Se trata de botar para funcionar o instinto que tem. E precisa dos sons certos. Não é nem certos, precisa dos sons que são os sons do inglês. Aí você quer fazer isso com livro? Problema nenhum. Tá tudo que se escreve pode ser dito e tudo que se fala pode ser escrito. Isso aqui são tudo, isso aqui de livro? Tá bom. Tudo foi falado, ou poderia ter sido falado. Tudo. E qualquer coisa que eu disser que tem algum significado, porque se eu falar... Não dá para escrever. Mas também não quer dizer nada. Mas o fato é que tudo que se fala pode ser escrito. Tudo. 100%? Sim. Tudo. Que mágica, que sacada boa essa da escrita, né? Da parte do ser humano. Muito bom, muito bom. Agora, você quer usar para aprender a falar um livro de texto de inglês, nível 1, não sei o que, toda aquela coisa que te vendem, que é o grande negócio, inclusive, né? Então, tem que estar alfabetizado para o inglês, tá bom? Olha aqui, o significado é o conteúdo, é o que você quer, não é? Eu quero tomar um copo, eu quero tomar água. Aí o cara te traz um copo e você fala, não quero copo, eu quero água. Peraí. O significado, que é o conteúdo, a água, precisa do copo, senão vai fora do copo. Não vai ter retenção, que é a função do copo, e que é a função do som. Não funciona sem o som. O som, que é como é. E como é que é o som? O som é em formato de código. O som não é qualquer coisa, qualquer barulho. O som vocal humano é um código, que nem o código do telefone. O último número estava errado. Mas eu pensava que assim dava, pelo menos no vizinho, mandava passar o recado para o outro. Não dá em lugar nenhum, dá em outro lugar completamente diferente. Assim como o código sonoro, vocal humano, vira outra coisa. E os cursos reforçam o uso das palavras escritas, é claro. Falar palavra escrita é a mesma coisa que falar a mesma coisa. É um sinônimo. Palavra escrita, devia ser proibido dizer isso. Devia ser um erro falar isso. Palavra escrita. Só tem palavra escrita. Eu não estou usando palavra aqui. Palavra. Zampalar. Tem uma palavra chamada zampalar? Mas eu falei agora. Tem palavra assim? Não, é que... Isso é para criar a escrita, para gerar, desenvolver a escrita que se separou em palavra. Nós não separamos nada em palavra. Olha o que eu estou falando, nós não separamos nada em palavra. Nada em pá. Nada em palavra. Não existe palavra para falar. Palavra é um plano, é um símbolo do que se fala. E serve para poder escrever. Só. Para poder falar, para aprender a falar, pode? Opa, se pode, mas tem que fazer com cuidado, saber o que é, né? Além do mais, olha, os cursos reforçam o uso da palavra. Sim, por tradição de escola. Na escola você aprende a ler e escrever, você não aprende a falar. Você entra no primário lá, você já sabe falar quando você faz língua portuguesa, né? E aprende a gramática, sei lá, para poder escrever certo.
certo? Também tem uma coisa, os livros didáticos dão uma grana preta. O governo fala, agora é tal livro, tal editora, uau! Temos um novo bilionário no Brasil, no caso, né? Livros didáticos, né, de cursos de inglês, aí é que está o lucro. Como na linha telefônica, no telefone que você compra, ai que caro, que barato, não sei o que, você paga todo mês. Acho que não sei em quanto tempo você pagou já o valor que você pagou pro telefone de pagar a linha e operadora e não sei o que mais. Então, o buraco é mais embaixo. No caso dos cursos de inglês, o lucro está no livro. O curso garantido, devolvemos seu dinheiro. Do livro não devolve. Porque já usou, porque não está no contrato da garantia. Tá? Principalmente também, por que se usa muito texto? Porque as ferramentas biolinguísticas ainda não estão feitas, espalhadas. Temos nós, sozinhos, nesse universo, praticamente, né? Junto com toda a academia, com quem eu já conversei e falei, eu tenho uso disso, né? Os caras ficam querendo saber onde é que está publicado, me solicitam esclarecimentos a respeito de uma aplicação da biolinguística tecnicamente adequada para ter um efeito, no caso, para aprender um idioma. Pode ser usado para 1000 coisas. Por exemplo, identificação criminal pela voz, pelo DNA da voz. E várias outras que a gente tem em andamento, em projeto. Então não tem muitas ferramentas biolinguísticas, tem a nossa. E, como eu falei, a primeira do mundo, né? Com base nessa revolução na grande linguística de todos os pensadores da linguística, modernos, não os antigos, são as ferramentas Sound Structure e Comprehension, da TSO. Com toda a humildade, porque o negócio é tão grande que eu não tenho nem condição de sentir orgulho ou alguma coisa assim. O troço é maior do que eu. Muito legal também para quem quiser usar essas ferramentas, porque elas são baseadas nas novas descobertas sobre linguagem e linguística. E para adquirir um idioma estrangeiro, usando o texto, é preciso adquirir os sons das letras desse idioma. É preciso se alfabetizar, como eu falei. Então, antes dessa realfabetização, pode esquecer. Qualquer uso de texto é não só inútil, como também é prejudicial. Não porque você vai aprender errado, porque você vai demorar um tempão para aprender. Assim como demora um tempão para você construir a casa se não tiver o tijolo, a matéria-prima. Ou aprender a tocar violão com as cordas erradas, desafinadas, ou sem cordas. Vai demorar um tempão. Eu vou pegar uma corda lá, depois... Faz a alfabetização. Aí você pode usar texto. Tá? E precisamos usar texto. É ridículo não usar texto. Tudo que se fala pode ser escrito. Imagine, tudo. O som inicial também tem um detalhe, hein? É a fluência. Não tem som vocal humano que não seja fluente, que não seja essa unidade inteira. Dá umas 7 palavras se for medir numa régua de palavras. Quantas palavras dá? Dá umas 7, em média. Tá? O som inicial não é o mamãe nem papai, que a pessoa primeiro fala. Fala a fluência, é aquela coisa, aquele som fluente. Você não foi no banco, meu bem? Pô, você prometeu. E a criancinha lá de 1 ano e meio fala... Banco, meu bem. Aprende tudo já com a fluência que tem. Depois vai aperfeiçoando as partes desse som, dessa unidade matricial, essa matriz. O que é impossível, sem a aquisição primeiro da fluência, é impossível fazer isso sem, se quiserem usar texto, sem o alfabetismo das palavras. Quer ver um exemplo? Por exemplo, aqui está escrito bolo em inglês. Como é que é o som disso daí em inglês? Digam. Muitos brasileiros vão falar cake. Tem 2 sílabas, cake. Em inglês não é. Sabe qual é o som disso em inglês? Eu vou dizer, presta atenção, olha só. Cake. Como assim? Cake? Cake. O K tá parado lá. E dá pra ouvir ele. Se eu tivesse falado cake, tava um B no fim. Mas não falei baby. Porque baby é outra coisa. Né? Se tivesse baby. Com B-A-B-E só, né? Cake. Esse é o som. Por quê? Vai aparecer depois. Quando eu usar numa unidade semântica. Por exemplo, uma remessa semântica a gente chama, nessa matriz. The cake I like is normally chocolate. O bolo que eu gosto. The cake I like. Cake. Aí que vai soar esse K. Não é para soar. A palavra é esta. Cake.
quer ficar usando só isso, não vai ter sentido. Cake, né? Uma palavra sozinha não tem significado nenhum. Nenhum, não. Cake. Lá, aqui sim, cake I like. Aí que vai soar esse k. Eu vou soltar esse k junto com I, vai ficar kai. Não é uma palavra o kai, mas é kai, não é kiai, cake I like, né? Piá e pá, não é diferente? Nossa, ele bateu na mesa, fez pá. Ele bateu na mesa, fez piá. Piá? Tinha um passarinho, ele esmagou? Piá. Não é piá, é pá. Não é quiá. É kai. The cake I like. Vocês estão entendendo o problema de não estar alfabetizado? E para que tem esse não é pronunciado? É para fazer aquele efeito entre vogais que vocês já ouviram algumas lives dessas ou estão no nosso curso, sabe que uma vogal afeta a outra, da noção original E, I, A, U. No caso, esse E não é pronunciado só para isso, para não ficar cac, que é o outro som da letra A. Muito bem, o significado só pode ser consolidado após a instalação de matrizes sonoras. Vocês querem saber do significado? E quando é que eu vou saber o que eu quero dizer, comunicar, enfim, né? Com o significado, conteúdo, com significado, legal. Só depois de você ter matrizes sonoras instaladas. Senão eu vou falar que vocês não entendem. Não está lá o equipamento para entender. Não estão as coisas que estão falando com você não as tem lá, porque você não instalou elas lá. Como imagens sonoras com grande envolvimento com outras matrizes que vão entrando até gerar uma massa crítica de sons. Matrizes sonoras, não são sons quaisquer, são sons vivos, né? E qualquer instalação dessa remessa semântica, dessa matriz, né? Uma remessa semântica, que é do tamanho do pulmão mais ou menos, a nossa unidade, essa é a unidade que é para se tratar, não é nossa, é a unidade que a linguagem usa, né? Qualquer instalação dela se torna uma matriz. A própria matriz se torna o que é? A própria remessa semântica que você instalou lá dentro, tipo the cake I like is chocolate. Opa, dá para instalar isso como matriz? Sim! The way I do it is easier. Mesma coisa. Mesmos elementos utilizados, o mesmo tempo de verbo, um montão de coisas aí que estão comuns. Essas matrizes vão criando uma rede, tá? Qualquer unidade semântica, né, ou remessa semântica, qualquer coisa que a gente se transforma em matriz, se reproduz, como cada ser humano que nasce na Terra pode ser uma matriz, né? Pode se reproduzir, precisa do auxílio da outra pessoa de outro gênero, né? Mas, sim, são matrizes, né? Meia matriz, digamos, do ser humano. E não, qualquer matriz no inglês ou no idioma, qualquer coisa que você instala, imediatamente se torna matriz, vai se alongando e vai fazendo conexão com outras matrizes e finalmente então surge a capacidade de ter o significado, de dar uma resposta ou de fazer uma pergunta em geral, tá bom? O som vocal é um som vivo, se reproduz quando você vai instalando ele e gera uma vida, que nem a minha, a sua, todos aí, estamos lá, movimentando-nos e crescendo, nos reproduzindo, né? Fisicamente. O que vamos fazer com esse corpo físico é outra coisa, aí já é o uso do significado. Mas que está vivo, está. O som vocal humano é vivo, não pode ser tratado como um barulho qualquer, porque não é. É uma coisa completamente diferente que evoluiu durante milhões de anos, provavelmente, né? Segundo os antropólogos. Não é um barulho que você tem que aprender barulho aqui, agora fazer outro barulho, vou memorizar. Tá doido? Que tal coisa? Não é que, é que. E agora? Tá. E made, feito, né? Made. Vai ser made. This is made in China. Isso daqui é feito na China. Só vai escutar esse D quando você estiver numa matriz. Não adianta, essa é a unidade. Fazer todo um capítulo sobre qual é a unidade a se instalar. Que unidade? São letras, sílabas? Não, são palavras? Não, de jeito nenhum. São do tamanho do pulmão. Essas unidades é que começam a se reproduzir lá dentro. Palavra não. Palavra é escrita. Exemplos práticos tem de monte, de técnicas, de ferramentas para gerar isso. Listening for Sounds é uma, né, para ver filme em inglês, caçando as palavras. As ferramentas Sound, Structure Comprehension, o Self-Talk, que é falar consigo mesmo. Adquirindo aí, você pode até ver que palavras você não sabe. E quando descobre,
imediatamente a pergunta fica lá. Enfim, tem o self-talk, já falei sobre isso, acho que em 2 lives atrás. E tem no nosso curso também, tem uma geração de hábito de falar consigo mesmo, em inglês, é lógico, né? A técnica. Textless Reading, genial. Textless Reading é muito bom. É você usar o texto, extrair o som do texto de fato, né? Ler em voz baixa, não tirar o acesso ao texto e depois falar o que você leu, que vão ser unidades semânticas, matrizes, portanto, ler em voz alta o que você agora não tem livro para ler. Você já fez o ensaio em voz baixa, é em voz baixa que você percebe os erros, depois tira o acesso ao texto, ensaia direitinho, até pegar direitinho o negócio. Aí retira o acesso ao texto e fala em voz alta daquele texto que vocês ensaiaram, tá bom? E muitos outros, e outros que eu nem sei, que a pessoa que tem essa familiaridade com esse órgão da fala vai acabar gerando. Familiaridade com essas técnicas, essas ferramentas e outras que a gente vai passando, já gera autonomia e potencial de desenvolver suas próprias técnicas e ferramentas conforme a mídia que chega a vocês em forma de inglês, tá? Isso é bem bacana, tá? Há um alto grau de empoderamento, ou seja, se capacitar a você mesmo aprender sozinho, que é como deveria ter sido. E como foi ao aprender o português. Ninguém te ensinou português. E você não aprendeu. Você trouxe para fora esse instinto. Tá bom? Assim é com o inglês também, não tem outro jeito. Sinto muito. E é mais fácil. E gostoso. Tá bom? Da Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento, com esse comentário importantíssimo, tá? Que nós repetimos algumas partes para que fique bem descondicionado isso tudo, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima quinta, sim, às 21h30. Até lá. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.